Olá, trilheira! Vamos falar um pouco nessa aula sobre noções conceituais e princípios norteadores dos regimes de bens. Então, qual é o conceito de regime de bens? É um estatuto que disciplina os interesses econômicos decorrentes de um casamento, regulamenta as consequências ativas e passivas, ou seja, créditos e débitos, aquisições e dívidas, em relação aos cônjuges e a terceiros, vigente desde o casamento até a sua dissolução. E quais são os princípios que norteiam esse regime? Liberdade de estipulação, ou seja, via de regra, a gente vai ver que em algumas exceções não, via de regra são os cônjuges que vão decidir. A gente tem uma variedade de regimes e a gente pode inclusive mudar esses regimes ao longo da união por uma mutabilidade motivada, ou seja, tendo uma razão justificada, aí esse regime pode ser alterado. Princípio da liberdade de estipulação, autonomia privada e livre escolha do regimento patrimonial. É lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Ou seja, agora vai ser tudo nosso? Antes do casamento, o que é meu, o que é seu, depois é tudo nosso? Ou não, cada um vai ter a sua vida separada? É basicamente isso que se decide. Pelo 1640, parágrafo único, poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que esse código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Então, como é que funciona? Se você opta pelo regime, legal, o regime comum ali, o residual, é o quê? Se você casa a princípio, você tem essa comunhão aí relativa desses bens, que significa o quê? Antes do casamento, o que é meu, o que é seu. Depois do casamento é tudo nosso. Caso for fazer algum dos regimes diferentes, como o da comunhão universal, não da comunhão parcial, ou como da separação total de bens, aí nesse caso é preciso fazer o pacto antinupcial para que isso fique registrado publicamente. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Ou seja, é o que a gente acabou de falar. É para dar publicidade a essa escolha do casal, porque essa escolha pode impactar os negócios, as tratativas que eles fizerem com terceiros. Então, tem que ser feito por escritura pública e não será eficaz, obviamente, se não lhe seguir o casamento. Ou seja, eu fiz um pacto, mas não casei depois, esse documento de nada valerá. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Então é o que a gente falou, via de regra, se nada for dito, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Antes do casamento, cada um tem seus bens particulares, depois do casamento, os bens são comuns. Regime da separação obrigatória ou legal como mitigação da liberdade de estipulação. Lembra que eu falei que a gente tem algumas exceções dessa liberdade aí de escolha? Então, nesse caso, há uma ausência de partilha dos bens comuns e veda-se também o estabelecimento de sociedade. Por quê? Estabelecer sociedade poderia fazer com que se burlasse essa separação legal e, de uma forma irregular, se unissem os patrimônios do casal. Então, em alguns casos determinados, é necessário, para a proteção aí de certos indivíduos, que seja feito o regime de separação de bens, e é uma separação obrigatória. Desnecessidade de venha conjugal para vender bens aos descendentes e ausência de direitos sucessórios. Então você vê que é o quê? É para que aquele cônjuge ali que está com seu patrimônio protegido por alguma razão, esse patrimônio ele não seja afetado, nem mesmo em razão de uma determinada necessidade de venha conjugal pelo outro cônjuge, que também não terá direitos sucessórios. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento. Então, por exemplo, antigamente, quando não tinha como fazer o exame para saber se a mulher estava grávida ou não, se ela tinha acabado de se divorciar e fosse se casar muito rápido, era necessário que houvesse esse regime de separação para que o patrimônio desse possível filho ficasse resguardado. Da pessoa maior de 70 anos, isso aí é para proteger o quê? Daqueles típicos casamentos predatórios, nos quais uma pessoa não se casa por essa comunhão de vida baseada na afetividade, mas só para ter direito aos bens dessa determinada pessoa que já está numa fase da vida que tem aí, uma maior vulnerabilidade de saúde. Então, também para proteger essas pessoas e seus descendentes e de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Para quê? Também para proteger essa pessoa que já está numa situação mais vulnerável.
Uma observação que a gente já fez na última aula. Pela súmula 377 do STF, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Por quê? Apesar de haver essa separação legal, a partir do momento que as pessoas têm uma sociedade conjugal, entende-se que ambos colaboraram para a obtenção dos bens que venham a adquirir. Então, nesse caso, comunicam-se esses adquiridos na constância do casamento, porque os direitos dessa outra pessoa que está casando também devem ser protegidos. Temos aí uma variedade do regime de bens. Temos a previsão que a gente vai ver cada uma, da comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, participação final nos aquestos e é inclusive possível criar novos tipos que não se enquadrem nesses por meio do pacto antinupcial. Essa criação de novos tipos, de acordo com o enunciado 331 da Quarta Jornada de Direito Civil, o Estatuto Patrimonial do Casal pode ser definido por escolha de regime de bens distintos desses tipificados no Código Civil. E aí, para efeito da fiel observância do disposto do 1528 do Código Civil, cumpre certificação a respeito nos autos do processo de habilitação matrimonial. Então é preciso registrar que está sendo criado aí esse tipo específico de dinâmica patrimonial entre os cônjuges. Mutabilidade motivada. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões e ressalvadas os direitos de terceiro. Então, o que quer dizer? Se a gente quer mudar o regime de bens, lembra, essa mudança ela tem que ser motivada. E quem vai analisar se esse motivo é válido ou não? O Poder Judiciário. Então, precisa de autorização judicial. Então, esse juiz ele vai ter que analisar as razões invocadas pelos cônjuges e também verificar se isso não vai prejudicar eventual direito de terceiros. Pelo 1639, parágrafo 1º, o regime de bens entre os cônjuges ele começa a vigorar desde a data do casamento. Então, por exemplo, a gente fez aquele pacto antinupcial lá, só vai vigorar a partir da data do efetivo casamento, porque lembra, se não se casar, esse pacto ele perde os efeitos. E na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Então veja, o regime também básico aí, aquele regime que ele vai ser seguido caso não tenha disposição em contrário, no caso da união estável, também é a comunhão parcial de bens. Na próxima aula a gente continua. Obrigada!